Bom, pessoal, estamos de volta e nesse segundo bloco do nosso podcast nós vamos dar continuidade aqui e a pergunta eu vou deixar aberta aqui à mesa, tá certo? Para guiar esse segundo bloco, a ideia seria compartilharmos aí com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a respeito de qual é o tempo ideal, qual é o time ideal para a gente começar a implementar essa cultura de estudos na prática, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado, né? Que tem filhos na educação infantil, no ensino fundamental anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E qual é o tempo legal para que a gente consiga implementar esse momento, essa cultura de estudos? O que as meninas têm a compartilhar conosco aí nesse instante? Carlos, na discussão inicial, né, quando eu enfatizei a palavra cultura, então a maneira dos pais, dos responsáveis, identificarem, né, em que momento é isso, é trazer mesmo o que é cultura para eles. Então a gente vive numa localidade, a gente vive num seio familiar que já tem uma cultura. E essa cultura, ela não é passada didaticamente, ela é mesmo vivida no dia a dia. Então, o estudo precisa ser encarado dessa mesma forma, não é? É algo que faz parte daquele seio familiar, daquela seara em que a família está já se colocando e se preparando. Então, não existe o tempo certo, mas existe a fluidez do tempo, que vai só fortalecendo, que vai trazendo mais arcabouço para essa cultura acontecer, né? Se estabelecer de verdade, né? Uma construção é um processo. Então, o que é que os pais podem oferecer para essa criança e para o jovem, né? Em termos de, eu estou do seu lado também nessa cultura, faz parte também de minha cultura, e a cultura do estudo não é só sua filha, né? Do meu filho. Trazer para ele assim, o que é que eu lhe ofereço aqui na nossa casa, aqui no nosso ambiente. É um espaço que eu vou investir numa adequação, não digo investimento financeiro, eu digo investimento mesmo afetivo sobre aquilo. Que espaço aqui na nossa casa a gente vai idealizar? Que momentos, que horários? Para que ele esteja preparado, para que você não se distraia, para que a iluminação lhe favoreça, para que não lhe gere sono e cansaço, né? Que materiais já estarão disponíveis para você nesse espaço, para que você não tenha que interromper a sua concentração e ir lá buscar, né? Que tipo de apoio emocional eu posso dar também diante desse esse espaço de tempo e físico, né? De interrupções também, ou às vezes até de um exemplo prático. Uma criança que estudava na cozinha de casa porque a mãe poderia acompanhar o seu estudo no momento em que estava fazendo a comida, mas a criança se distraía muito ao ver o corte das verduras, o barulho das panelas. Um ambiente cheio de distratores, cheio, né? de distrações, por mais que a intenção dessa mãe fosse o de acompanhar, mas ali não estava sendo oferecido exatamente o que era necessário, né? Tinha muito a boa vontade e esse aspecto afetivo do apoio, mas faltava todos os outros instrumentos que iria oferecer a essa criança, neurologicamente falando, uma estrutura para receber o estudo, né? Então, oferecer esse espaço mesmo, que seja um espaço personalizado, que a criança identifique como seu ambiente, né? Identifique como um ambiente respeitado a isso. Dali, você provocou em mim agora uma curiosidade. No bloco anterior, nós falamos sobre estilos de aprendizagem, que Renata tocou rapidamente aí nisso, né? E a cultura do ambiente familiar, da questão de como os pais estudavam, o quanto eles valorizam esse processo de se organizar para o estudo, muitas vezes acaba influenciando que os filhos adotem o mesmo modelo, o mesmo padrão dos pais. E aí entra nesse ponto, né, delicado da gente analisar. Será que o filho tem o mesmo estilo de aprendizagem do pai? Como é que a gente conseguiria, Renata, discutir isso aí? Eu estava esperando o meu momento de falar para falar sobre isso, que bom. Carlos. A criança, ela tende a reproduzir comportamentos. Isso. Então, se ela vê como exemplo o pai, a mãe, aquele responsável, tendo hábitos de estudo também em casa, a gente não deixa de aprender. Isso. Tendo a cultura, né, Renata? A cultura desse estudo dentro de casa, né? Então, eu estou vendo meu pai lendo um livro ou eu estou vendo meu pai utilizando o celular. Então, eu vou reproduzir aquele comportamento que eu estou vendo, né?
A gente diz, tem um ditado que fala que a tropa é espelho do guia. Então, quem é que está nos guiando? Quem é que está influenciando o meu filho a reproduzir esses comportamentos? Que comportamentos que eu quero que o meu filho tenha? Então, ele vai me utilizar como exemplo. Mas não necessariamente é igual. E aí é onde o pai precisa, a família precisa ter um olhar atento sobre essa pessoa, né? Seja ela criança ou jovem. Como é que eu posso favorecer que ele descubra qual é o estilo dele? Que pode ser diferente do meu, até porque ele tem dois exemplos. Ele tem o pai e a mãe, geralmente, em casa, né? Tem dois pais ou duas, mas ele tem esse modelo de reprodução. Então, como é que eu me identifico? De novo, eu volto para o autoconhecimento. Quando Daliane fala que a família tem um papel crucial para estabelecer esse espaço, e é um espaço físico Sim. mesmo, né? Mas além do espaço físico... Completamente gerível, inclusive, né? Além do espaço físico, o espaço emocional. A tranquilidade, a garantia de que aquele espaço é um espaço seguro para ele desenvolver os hábitos dele de estudo. Então, essa criança vai estar no quarto, é um ambiente silencioso, mas a família pode chegar lá de vez em quando, oferecer uma ajuda, está tudo bem, e traz um lanchinho, traz um suco, ou chama até para a cozinha, vem cá me ajudar um pouco aqui, porque é importante que a criança também, o jovem, ele tenha esse espaço de respiração. Ele precisa sair um pouquinho daquele momento ali de estudo, ter um tempo, ter um intervalo. A gente aqui na nossa grade de aulas, a gente tem um intervalo. O intervalo não é só para brincar, né? Mas neste brincar tem o momento de aliviar também a aprendizagem. Renata, uma curiosidade sobre isso, tá? Na hora que você fala assim que existe esta pausa, né? Ela é estratégica, a gente sabe, né? Existe um componente neuro por trás disso daí, né? E o pai, muitas vezes, ou a pessoa que está acompanhando os estudos dessa criança ou desse adolescente, muitas vezes é preciso a gente identificar qual é o ponto de aproximação necessário. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Tipo assim, qual é o momento que eu tenho que estar perto e qual é o momento que eu tenho que dar autonomia e me distanciar um pouco mais para que ele possa expressar realmente essa estruturação do estilo próprio dele de aprender. Isso faz sentido? Faz sentido. Eu acho que o papel da família é estar no backstage desse jovem, né? Eu acho que a gente pode oferecer para esse jovem, até a gente mesmo enquanto equipe pedagógica, é oferecer um holofote aqui atrás desse estudante, mostrando para ele os diversos caminhos que ele tem na frente dele. E a gente possa iluminar esse caminho. E esse estudante faça as escolhas dele. A gente aqui no Colégio das Neves, desde o 8º ano, a gente começa a trabalhar o processo de escolhas desse jovem. Então, esse jovem vai começar a escolher que caminho que ele pode seguir. E isso, inclusive, da aprendizagem. Então, ele tem oportunidades ali na frente e eu vou precisar fazer uma escolha. Quando a gente fala da autonomia, a gente fala também nessa autonomia de escolha. Que caminho que eu vou seguir? Como é que eu devo? Que caminho? Para onde eu vou? Na dúvida, ele vai ter um suporte do pai, da mãe, da equipe pedagógica, de um professor. Muitas vezes, o professor em sala de aula, ele se identifica não só com o pai ou com a mãe dentro de casa, mas ele se fica com o professor em sala de aula. Se a gente botar aqui na mesa, a gente vai lembrar dos nossos professores. Não tenha dúvida. Já estava você falando, eu já estava lembrando aqui dos meus. Quem são os nossos professores que nos influenciaram positivamente e também negativamente? Que exemplo que eu não quero seguir? Eu lembro de professores... Porque também é aprendizado, né, Renata? Também é aprendizado. Esse modelo aqui, eu não quero seguir. Lógico que nossa época de estudo era completamente diferente, comportamentos que hoje até nem cabe mais. Mas hoje a gente olha e tem modelos, tem professores que a gente se identifica, gosto desse modelo de aprendizagem, de como esse professor ensina. Então a gente tem técnicas, tem flashcards, tem os próprios podcasts. Eu sugiro muito para os nossos jovens, aqueles que têm uma memória mais auditiva, eu sugiro muito, escute podcast. Antes de dormir, coloca um podcast no fone e vai ouvindo. Isso vai ajudando na memorização da aprendizagem. Se me permite, eu gosto muito de usar analogias, né?
tanto para o meu veículo de aprendizagem, o meu veículo de consolidação de memórias, eu gosto muito de fazer analogias. E aí acabo utilizando muito isso quando eu estou conversando com os estudantes. E para tudo isso que foi dito agora, uma analogia que eu faço é da preparação física, né? De um atleta, por exemplo, que tem uma meta a atingir, tem uma prova a fazer, e aí ele tem todo um planejamento de um treinamento e de uma preparação física e de resistência para alcançar essa meta. E aí, a princípio, ele vai ter muito intensamente a participação, por exemplo, de um personal, que é quem vai lhe dando, vai lhe ajudando a planejar os passos do treinamento, vai lhe indicando os pesos, né? Dando os instrumentos, não faz por ele, incentivando. Né, em momento nenhum faz por ele. Incentivando. Algumas vezes a gente sabe que os personagens eles usam até de falas assim mais incisivas, né? Que é para gerar mesmo aquela coisa do desafio, do enfrentamento, não é? E aí, esse atleta que está se preparando, que colocou em mente essa meta, ele em momento nenhum tem a bengala para fazer. Ele está fazendo, ele tem alguém ali lhe dando todo esse suporte, né? Lhe dando toda essa estrutura e segurança de fazer. E na hora que eu pegar uma ferramenta de maneira errada, esse personal chega junto de mim, apoia na minha mão e diz, vamos fazer o movimento correto, senão você vai se lesionar, senão alguma coisa vai dar errado. Né? E da mesma forma, esse mesmo personal ele vai dizer assim, está na hora da gente parar um pouquinho, porque você vai precisar desse músculo e dessa habilidade de movimento para a sua prova, e se a gente fizer demais aqui, a gente vai entrar num estado de estafa e quando você precisar usar, ele vai falhar. No esporte a gente diz que o descanso também é treino. O descanso é treino também, né? Excelente, Renata. Enquanto se descansa, outros elementos ali vão acontecendo, os processos continuam, né? A nossa mente vai cuidando disso, para que tudo se estabeleça bem. E outra coisa que eu gosto de dizer muito aos estudantes, cuide do seu sono. Porque fantástico. O descanso não é só essa pausa, né? Eu tenho um tempo de estudo, eu consegui uma concentração, por exemplo, de 30 minutos, eu vou dar uma pausa agora, um tempinho, daqui a pouco eu retorno e continuo. Mas tem o sono, porque o sono ele é estruturante para o organismo como um todo. Ele é estruturante para o crescimento, ele é estruturante para a organização das memórias, ele é estruturante para o meu equilíbrio emocional, né? E para as minhas funções executivas acontecerem a contento, né? Então, esse sono ele precisa também ter qualidade de tempo e mesmo de entrega no sono, né? De você aprofundar neste sono. E aí eu sugiro sempre aos meus estudantes, faça a higiene do sono, que é para que ele aconteça de maneira eficaz e que você acorde com disposição, com a energia renovada e não cansado, né, estafado. Eu também faço uma abordagem similar a essa, né, quando converso com os estudantes, Renata, sobre essa questão do sono, porque às vezes eu, no momento que estou lidando com os estudantes, conversando com eles para planejar ou ajudá-los na melhoria da sua rotina de estudos, às vezes eu pergunto, você dorme quantas horas? E aí ele diz, quantas horas dorme? Que horas você acorda? Aí ele me diz o horário que acorda. E eu faço a pergunta, acorda ou é acordado? Para identificar qual é o tempo real de sono dele, né? Por o volume de importâncias que o sono tem no todo, né? A questão, por exemplo, da consolidação da memória de longo prazo vai acontecer ali. Se você não tiver um sono reparador suficiente de qualidade, você já vai ter comprometimento de memória. Isso vai refletir em desempenhos inevitavelmente, né? O que às vezes a gente descobre nessas anamneses, nessas entrevistas pré-montagem aí de estrutura de plano de estudo, é que muitas vezes o sono ele é negligenciado, né? Ele é deixado em segundo plano, né? E que a gente não consegue imaginar o quanto sono, dieta, momentos de descanso influencia no processo de aprendizagem, né? A gente foca muito só na questão seca cognitiva e deixa fora fatores que são geríveis, que precisam ser olhados e que às vezes eu até entendo que para muitos é por desconhecimento da importância disso no processo de organização da nossa aprendizagem, não é isso? Hábitos saudáveis, né? Isso. A gente pode falar, inclusive, além do sono, o sono é importantíssimo, como vocês dois já falaram, mas hábitos saudáveis, a alimentação, uma rotina também de atividades físicas, equilíbrio emocional, então autocuidado. Então, a gente precisa gerenciar todos esses fatores para que a gente tenha uma qualidade de vida.
né? E aí nessa vida inclui a aprendizagem, porque se a gente é um ciclo, se eu durmo bem, eu consigo me alimentar bem, ou até o contrário, que a gente não sabe onde começa e onde termina. Verdade. Porque se eu não me alimento bem à noite, eu não vou conseguir dormir bem, porque eu vou estar com fome durante a noite. Então, eu preciso ter uma alimentação equilibrada e balanceada, porque eu também não posso comer muito, mas também não posso comer pouco. Então, tudo é equilíbrio. Equilíbrio, é verdade. Da alimentação, do sono, de uma prática regular de atividade física. Eu vejo na academia que eu frequento algumas estudantes fazendo atividade física antes de ir ao colégio. E dia desses eu perguntei a elas, né, como é que elas se sentem na aula. E aí elas me respondem muito mais dispostas. Então, ter uma prática de atividade física, muitos, obviamente, não têm a condição de ir antes da escola. Sim. Né? Mas que você tenha incluído também nesses hábitos, na sua cultura, a prática da atividade física. E é muito importante quando tem esse momento do despertar, do acordar, a gente não só abra o olho e levante, a gente tenha mesmo propostas de ativação do corpo e da mente. Né, deixá-los ativados para que o dia aconteça. Né? E aí é muito particular, cada um vai ter o seu próprio ritual para isso. Muitas vezes preparar o café da manhã, já é o meu momento de ativação. Outras vezes é uma meditação, outras vezes é um banho diferente, um banho gelado, né? Como alguns oferecem, eu não sou dessas, do banho gelado pela manhã. Mas pode ser o banho quente, faz problema nenhum. Não problema nenhum. Mas cada um vai ter. E aí vem o autoconhecimento novamente. Né? O que é que me faz começar bem o meu dia? Né? E aí eu ativo realmente minha mente, meu corpo, meu coração, para receber o que o dia vai me oferecer. Eu vou até voltar ao que a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco, mas um hábito e uma rotina, uma cultura, a gente não estabelece em uma semana. Tem alguns estudiosos que falam até de dias, né, de tempo físico para isso. Eu não estabeleço aqui um dia, porque para mim funciona diferente, a gente precisa ter a individualização de cada um, mas é importante que você tenha persistência para você chegar nesse autoconhecimento. É uma modelagem, né? Modelagem. Fazer toda uma modelagem do seu cérebro, identificar padrões que funcionam, né? Para que a coisa possa acontecer de maneira natural. Estabelecer um hábito, às vezes, quando eu já não tenho isso desde sempre estabelecido dentro da minha rotina, da minha família, eu preciso criar um novo hábito, isso vai doer um pouco, né? Até que o cérebro entenda e encontre o percurso de menor gasto energético para fazer aquilo funcionar bem e dar os resultados que você quer, demanda tempo, inevitavelmente demanda tempo. E a gente tem uma constância nisso aí, no sofrimento, né? A gente não precisa ter sofrimento para isso, a gente precisa encontrar prazer em estabelecer essa rotina. Perfeito. Gente, o papo aqui está quente, mas eu vou precisar fazer uma pausa agora nesse segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta para umas dicas bem legais aí relacionadas à temática desse nosso podcast. Aguarda aí que a gente volta já.